Uma palavra que é muito utilizada no nosso meio, né, é a questão da palavra ministério, né, o ministro, né? E acho que é importante a gente fazer alguma reflexão sobre o que efetivamente é o ministério, né? Tem muita gente que fala que o meu ministério é esse, o meu ministério é da palavra, o meu ministério é do louvor, o meu ministério é do ensino, enfim. Mas eu acho que, como eu falei, acho que é importante a gente dar uma olhada nisso e como nós já comentamos lá no passado, Deus ele organiza as coisas, né? Deus é um Deus organizado e tudo que ele faz é de uma forma organizada e também nos ensina a nos organizarmos para que a gente possa, não perder a direção do objetivo que Deus estabeleceu e nos ajudar dentro das nossas tarefas em como nós chegamos ao objetivo final que é estabelecido e que é desenhado por Deus. Ok? Então, eu vou colocar aqui, é óbvio que quando você, quando você para pensar e você pesquisa isso, né, e é importante você fazer a pesquisa, porque isso sai de dentro de nós ou da nossa própria compreensão, talvez nos falte uma série de informações. E quando a gente sai para pesquisar de pessoas que também já dedicaram muito tempo no estudo, na busca, no entendimento, eles conseguem nos contribuir para a formação dessa compreensão. Tá? Então, eu vou colocar para vocês aqui algumas coisas que a gente pode começar a procurar, né? Geralmente as nossas dúvidas a gente vai atrás lá dos dicionários para saber o que eles falam. Então, tá tudo aqui, eu não vou ler tudo isso daqui, né? Mas eu só queria apontar aqui que, por exemplo, o dicionário Vini, né? Ele tem uma interpretação, ele nos mostra um caminho para a compreensão de ministério, de ministro, né? Assim como também aqui o dicionário bíblico Wycliffe, também ele nos faz uma retrospectiva histórica de em que momento, em que ocasião, em que situação era usado a questão do ministério, do ministro, né? E para os dias atuais. De uma forma muito geral, de uma forma muito ampla, né, nós podemos entender que tanto um dicionário quanto o outro sempre remete o ministro ou ministério a uma ideia é sempre de alguém que serve, tá? Então, a ideia do ministro ou do ministério é de alguém que serve. Se a gente pegar aqui uma carona, por exemplo, do dicionário Wycliffe, aqui nessa última frase diz assim, ó, finalmente, a palavra mais característica do Novo Testamento para ministério é diácono, que é aqueles que serviam as mesas, que está referenciado lá em Lucas. Essa palavra enfatiza a submissão do serviço cristão, né? Também referenciado lá em Mateus e em Marcos. Enfim, então a gente percebe que, independente de qual seja, né, a forma de se lidar e se tratar com a questão do ministério, o ministério é isso, é um compêndio de serviços. O ministério ele foi estabelecido para servir. Tá? Continuando aqui, também ainda eu peguei uma carona aqui do dicionário Wycliffe, que comenta lá na página 1287. Todo aquele que faz, ou todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, receberam dons espirituais com a finalidade de estarem envolvidos no ministério. Para enriquecer um pouquinho mais essa ideia, eu coloquei aqui, eu fiz uma transcrição e com alguns adendos de algumas palavras que estão aí também no nosso dia a dia, que talvez a gente tenha um pouco de dificuldade em distinguir, em fazer uma definição boa. Então eu coloquei aqui, ó, pegando a carona aqui de cima, eu coloquei, todo cristão foi chamado, então todos nós temos um chamado, ou temos um convite da parte de Deus para fazer parte do corpo de Cristo. E por isso recebeu ou recebemos, né, dons
espirituais, que seriam ferramentas dadas pelo Espírito Santo. E depois de chamados e equipados com ferramentas, com a finalidade de estarmos envolvidos no ministério, ou seja, no serviço, no ato de servir o reino de Deus. E quando nós falamos em servir, nós estamos servindo a Deus. E de que forma nós servimos a Deus? Servindo pessoas, né? E aí eu coloquei mais uma palavra aqui, dentro de sua vocação, da sua tendência, é aquilo que parece que você está mais propenso, que você tenha mais facilidade, que você recebeu talvez do próprio Deus, né? Essa inclinação para uma determinada área, por exemplo, né? Então aqui nós temos 3 palavras, que é o chamado, que muitas vezes, né, quando nós olhamos para a Bíblia tão somente, quando nós falamos de chamado, nós falamos de vocação também, a viver uma vocação santa, um chamado a uma vida santa, né? Os dons do Espírito, que são as ferramentas que Deus nos dá para o exercício do nosso ministério, do nosso serviço, né? E aqui em Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 13, né, o apóstolo Paulo ele diz assim, e ele, né, Deus designou alguns para apóstolo, outros para profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres. Por quê? Com o fim de preparar os santos, presta atenção aqui, ó, preparar os santos para a obra do ministério, do serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ok? Então, de novo, esses homens, eles foram designados, cada um dentro da sua vocação, vamos dizer assim, da sua inclinação, né, para preparar os santos também para a obra do ministério, né, para que a gente possa atuar no serviço do reino, estarmos a serviço do reino. E aqui eu faço também uma referência a Efésios 4,16, que diz, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifique-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um, presta atenção, na medida em que cada parte realiza a sua tarefa, ou seja, o seu serviço, que talvez esteja muito relacionado à questão da sua vocação. Então parece que a gente começa a ter uma visão um pouquinho mais clara, né, de como as coisas elas estão perfeitamente organizadas e encaixadas. Deus, quando ele planejou, ele colocou cada coisa no seu lugar. Um outro exemplo aqui em Coríntios 6, 13, 10 fala um pouco sobre o sofrimento de Paulo e a advertência de Paulo. Ele diz assim, ó, não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma. Por que nós não devemos dar escândalo em nenhuma circunstância, independente do que aconteça? Para que o nosso ministério, o nosso serviço, o nosso trabalho não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas. E quando ele fala em qualquer circunstância, nós não devemos provocar escândalo em nenhuma circunstância. O que quer dizer aqui? Ó? Ou seja, nós precisamos dar bom testemunho em momentos de perseverança, no sofrimento, privações e tristezas, nos açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejum, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo, no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer seja de defesa, por honra e por desonra, por difamação, por boa fama, tidos por enganadores, porém sendo verdadeiros,
como desconhecidos, apesar de serem bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, enfim, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Né? Então, o convite do apóstolo Paulo é que esse nosso serviço, né, nós estamos a serviço, nós estamos trabalhando, nós estamos servindo como ministros do reino, ministros do evangelho, ministro de Cristo, ministro de Deus, ministro da igreja. Todas essas citações elas estão na palavra, né? Então nós estamos a esse serviço, cada um desenvolvendo o seu papel, porque como o apóstolo Paulo ele sempre usa a igreja, o reino, como um corpo composto por vários membros, né? Os membros eles não têm as mesmas funções, né? Para que tudo isso possa fazer que haja um crescimento natural do corpo de Cristo. Ok? E tem aqui ainda, eu queria que a gente olhasse um pouco esse quadro aqui, né? Se a gente olhar para o serviço da igreja, para o serviço do reino, parece que tudo gira meio que em torno disso daqui. Ó. Tudo que nós fazemos ou nos propomos a fazer dentro da obra, né, o nosso serviço, ele deve estar concentrado, por exemplo, na proclamação, que está totalmente relacionada à nossa missão de pregar o evangelho e de fazer discípulos. Nós precisamos proclamar o evangelho, né? Então nós nos ocupamos na proclamação, nós nos ocupamos no ensinar, no explicar o evangelho, né, as doutrinas, os ensinamentos de Jesus, né, a vida cristã, o que é a vida cristã e como se desenvolve a vida cristã. Né? Nós temos um trabalho também, o nosso trabalho está no corrigir, né, os irmãos, em pegar na mão, em mostrar o que está errado, como é que se faz, com a forma correta, né, a forma bíblica, que é a forma correta de se fazer as coisas e de se viver. Né? Nós nos ocupamos, dentro do nosso expediente também, nós nos ocupamos em consolar e trazer ânimo para as pessoas, né? Coisa que nós precisamos o tempo todo, uma vez que passamos por tantas coisas que acaba criando alguns desencorajamentos, alguma falta de esperança, né? E nós também trabalhamos, nos ocupamos no preparar e equipar pessoas para que também possam ir lá e proclamar, que também possam lá ensinar, que também possam corrigir, que possam consolar. Então, todas essas atividades de proclamar, ensinar, corrigir, consolar, existe um preparo. E nós também nos dedicamos a esse trabalho de preparar e equipar as pessoas. E eu coloquei, obviamente, o cultuário no meio, porque esse cultuário ele acontece o tempo todo, sempre em paralelo ao proclamar, nós cultuamos, enquanto nós ensinamos, também nós cultuamos, quando estamos corrigindo, nós também estamos cultuando, né? Quando consolamos, quando equipamos, ou seja, o culto, a adoração a Deus, que é um serviço da igreja, nós adoramos, nós fomos feitos para adorar a Deus, isso acontece o tempo todo. Tá? E por último, eu coloquei aqui o que geralmente acontece, o que nós temos, né, as nossas ocupações lá dentro da igreja, né, vamos dizer, os departamentos ou os ministérios, né, o serviço com que nós nos ocupamos de forma prática, organizada, vamos dizer assim, dentro da igreja. Então nós temos lá, né, o trabalho das mulheres, dedicado às mulheres, aos homens, às crianças, jovens, adolescentes, casais, louvor, escola bíblica, discipulado, capelania, missões, comunicações, marketing, evangelismo, familiar, assistência social, recepção, manutenção, visitação, coral, teatro, e aí vai. E aí tem um monte de outras coisas, né? Um monte de derivadas de tudo isso daqui e algumas outras que eu não coloquei aqui. Olhando para Romanos capítulo 12, do versículo 6 a 8, lá diz assim, ó, temos diferentes dons,
de acordo com a graça que nos foi dada. E aí Paulo ele começa a dizer: se o teu dom é de profetizar, use-o na proporção da fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se o seu dom é dar ânimo, que assim faça. Se o seu dom é contribuir, que contribua generosamente. Se o seu dom é exercer liderança, que exerça com zelo. Se o seu dom é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então, o meu convite é nós olharmos, por exemplo, ao que Paulo está dizendo, né? Que cada um de nós recebemos um dom que nos foi dado de graça, né? Esse dom, como nós já vimos, esse dom é uma ferramenta para que a gente possa equipar o povo, né? Os santos para a obra do ministério e também para a edificação do corpo, ok? Então, se a gente parar para pensar aqui, em cada um desses departamentos aqui do lado esquerdo, eles precisam de alguma forma estar alinhado com esse propósito único, que é a missão da igreja, né? A gente precisa sempre olhar esses departamentos como um canal para nós alcançarmos as pessoas, mas sempre com o propósito de servir. Como é que eu sirvo as mulheres no sentido de prover a elas, né, o ensinamento, de que forma eu consigo prover através da correção, do consolo, como é que eu consigo prover o preparo, o equipar, né, e ajudá-las a cultuar. Então, todos esses departamentos, eles estão, parece que, divididos, né, por afinidade, vamos dizer assim, por necessidades, né? Como é que nós podemos usar os nossos dons? Como é que nós podemos servir? Como é que o nosso ministério ele pode nos ajudar, ou como nós colocamos esse ministério em prol do reino? Ok? Aqui eu chamei a atenção, e aí vai um dever de casa para vocês, que faz tempo que eu não dou um dever de casa para vocês, né? Eu queria que vocês me explicassem aqui, que vocês comentassem o seguinte: comente o que é exercer liderança com zelo, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E aí eu quero que vocês façam o seguinte: dê exemplos de 2 casos. Onde um caso, eu quero que você narre um caso, né? Uma situação onde um líder ele demonstrou zelo, o que ele fez, em que situação ele fez. É como se você fosse fazer um teatro, você fosse escrever uma peça teatral, né? Onde você vai colocar lá um líder que agiu com zelo, ou você pode até mesmo pegar um exemplo bíblico e fazer o teu comentário, você dizer qual que é o texto e fazer o comentário sobre o texto, né? De um líder que exercia a sua liderança com zelo e outro que foi totalmente relapso, né? Mas em ambos os casos, eu gostaria que você trouxesse os 2 casos e fizesse comentário sobre esses 2 casos, tá bom? Então, eu acho que é uma reflexão importante, né? Quando a gente principalmente volta lá na questão do que é o ministério, o chamado, os dons, e até a questão, eu coloquei lá uma coisa sobre a vocação, né? Mas hoje, quando a gente se fala de invocação, acho que está muito ligado aí à questão das profissões, das nossas inclinações, das nossas tendências, né? Mas eu acho que é importante a gente considerar isso, porque muitas vezes é importante, às vezes a gente quer insistir em alguma coisa que talvez Deus não te chamou para fazer. E às vezes, que é inclusive que a nossa apostila, ela salienta, às vezes nós não queremos fazer mais do que aquilo que nós fomos chamados no sentido de cobrar resultado. Ou seja, Deus nos chamou para fazer alguma coisa até aqui. Só que nós não, muitas vezes contentes, nós queremos exceder o limite estabelecido por Deus e nós começamos, como se o olho
começasse a querer fazer o papel do pé ou da orelha, né? Então, acho que isso é importante, a gente pensar um pouquinho sobre a questão da tua vocação, da nossa vocação. Eu, honestamente, né, eu vejo alguns pastores, alguns mestres, alguns professores que os camaradas ele têm uma memória fantástica, né? Eles conseguem lembrar detalhes, eles conseguem narrar, eles buscam informação na hora, a memória deles, camarada, ele cita nomes difíceis, cidades, datas, acontecimentos de uma forma tão... Eu fico pensando, falei, rapaz do céu, como é que pode um negócio desse? Né? E aí eu me vejo, né, tentando fazer o papel desse cara, eu fico desanimado. Né? Por quê? Porque talvez não foi para isso que Deus me chamou. Eu posso até, de alguma forma, ajudar, mas não querer ocupar um lugar de uma pessoa dessa. Né? Quando a gente pensa no corpo humano, o ser humano, Deus ele fez as coisas muito certinhas. Né? Uma pessoa, por exemplo, que perde a visão, esse sentido da visão, né? O próprio organismo, isso foi Deus é quem fez, parece que Deus ele aguça o olfato, o ouvido para compensar a falta de visão. Né? Então, ou seja, nós conseguimos nos movimentar, nos locomover sem a visão, porque o olfato ele foi aprimorado, a nossa audição também. Então, mas tem pessoas que elas têm aquela visão muito boa, né? E eu tento muitas vezes, como todo mundo, conduzir as coisas, mas eu tenho muitas vezes ter a certeza de qual é o meu papel dentro do ministério. Eu faço parte do ministério. Eu estou servindo. E se eu estou servindo, eu estou fazendo parte do ministério. Já tenho o chamado, recebi dons, que talvez não seja o mesmo de todo mundo. Né? Nós, como homens, muitas vezes valorizamos mais um do que os outros, mas o próprio apóstolo Paulo, ele nos orienta a entender que até aqueles dons que parecem ser menores, eles são muito importantes dentro do reino, porque se Deus ele estabeleceu, Deus ele sabe qual é a finalidade. Né? Talvez não alcance ou não sirva para esse cenário, para essa situação, mas com certeza ela é fundamental para outro cenário. Então acho que é sempre importante nós, dentro da nossa liderança e até olharmos para as pessoas, nós vemos que Deus ele chamou e habilitou e deu dons aos homens, cada um dentro da sua própria vontade.